Minha filha sumiu e meu genro disse: ela está apenas viajando, mas um gemido inesperado expôs. O sol brilhava intensamente naquela manhã, iluminando as ruas tranquilas da pequena cidade onde todos conheciam o nome uns dos outros. Mas na casa de Alice, o calor não se comparava à angustiante ausência de Clara. O celular de Alice não parava de tocar. A mensagem de Tiago ecoou como um grito de desesperança. Ela está apenas viajando. Mas em seu coração de mãe, uma voz muito mais forte sussurrava que algo estava miseravelmente errado. A jovem de 19 anos, cheia de sonhos e planos, tinha partido sem deixar rastro, e o vazio que sua ausência provocou remoinhava como uma tempestade. Alice se sentia perdida, envolta em pesadelos que não a deixavam em paz. Cada quarto da casa lembrava Clara, cada objeto soava como um lamento. Quando revistou os pertences da filha, encontrou um diário e a cada página as letras pareciam gritar suas inseguranças. Mãe, você não sabe, as pessoas não entendem. Suas palavras cortavam como lâminas, revelando um mundo que Alice não conhecia. O desgosto tomou conta daquela alma carinhosa que sempre acreditava estar atenta às necessidades da filha. O gemido inesperado de uma gravação deixada por Clara a fez tremer. Um som que ecoava como um pedido de socorro e a certeza de que deveria agir. No desenrolar das horas, a cidade se tornava um mar de fofocas. Alice ouvia os olhares julgadores, as palavras sussurradas entre os vizinhos como se fossem facas. Tiago, com seu semblante misterioso, parecia mais distante a cada dia. O coração dela pulsava em desconfiança. Por que ele não parecia tão preocupado quanto ela? As conversas desconexas entre os dois, antes cheias de planos e sonhos, agora eram uma dança tensa de acusações não ditas. A pergunta a consumia. Ele sabia mais do que estava revelando? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O tempo se arrastava. A pressão aumentava. Cada dia sem Clara era um golpe no coração de Alice, e a cidade, que antes era um lar, agora era uma prisão. As lembranças de risadas se transformaram em ecos de uma vida que parecia ter escorregado entre seus dedos. No entanto, a única certeza que Alice tinha era que não desistiria de encontrar a filha. A dor se tornava combustível e seu amor uma força imbatível. Quando, ouvindo a gravação novamente, algo chamou sua atenção. Um lugar. Um nome que parecia fazer parte de um segredo obscuro. Tremendo, Alice compreendeu que cada passo poderia levá-la mais perto de Clara, ou a afundar em um abismo de verdades sombrias. O que ela faria a seguir? A angústia a consumia. Seriam esses os primeiros fios da solução ou uma armadilha engendrada por tudo o que restava? A resposta estava mais perto do que ela imaginava, mas o que encontraria lá? Alice olhou para a gravação outra vez. O som daquele gemido se repetia em sua mente como um eco assombroso. O nome que a havia prendido parecia carregar a carga de todo o seu desespero. Aquele lugar, que ela ainda não tinha certeza se era real ou uma ilusão do seu sofrimento, tinha que ser explorado. Tinha que encontrar Clara, e qualquer pista, por menor que fosse, se tornava uma luz no fim do túnel da escuridão que a cercava. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, decidiu que não podia esperar mais. Vestiu uma calça jeans simples e uma camiseta, quase como se quisesse se camuflar naquela cidade que agora a via com olhos curiosos. Ela pegou a chave do carro e saiu. Enquanto dirigia, sentia que a cidade estava observando cada movimento dela. As ruas, que antes eram familiares, agora estavam cheias de lembranças de Clara.
Passava pelas praças onde as duas costumavam rir, pelas padarias onde a filha adorava comprar pães quentinhos. Cada esquina parecia sussurrar segredos que ela não conhecia. E Tiago? Ele estava sempre ali, em um canto da sua mente, como uma sombra que a seguia. Quando chegou ao destino, um velho parque abandonado nos arredores da cidade, sua mente estava agitada com 1000 pensamentos. A gravação a havia guiado para aquele local, mas o que esperava encontrar? Seria Clara, sua filha amada, ou um pedaço do quebra-cabeça que a levaria a um caminho mais sombrio? A esperança e o medo brigavam dentro dela. As sombras das árvores pareciam alongar-se de forma estranha, como mãos tentando alcançar Alice. O vento soprava, trazendo consigo um cheiro de umidade e de folhas secas. O ambiente estava sufocante, mas ela precisava seguir em frente. Com cada passo que dava, sua respiração ficava mais pesada. Alice se sentia como uma detetive em um filme de suspense, à espera de uma revelação chocante. Avançou até o centro do parque, onde um banco velho estava coberto por musgo e mato. Ao se aproximar, notou algo que a fez parar. Havia uma pequena caixa de madeira escondida sob o banco, também coberta de folhas secas. Com mãos trêmulas, ela a puxou para mais perto, limpando o lugar onde estava. O que poderia haver ali dentro? Uma esperança ou mais perguntas? Alice abriu a caixa lentamente. Dentro, encontrou um amuleto que Clara costumava usar. Uma pulseira feita de contas coloridas. Seu coração afundou, misturando o alívio de encontrar um pedaço da filha com a aflição de não saber onde ela estava. Junto à pulseira, havia também uma carta dobrada. Com insegurança, Alice desdobrou o papel amarelado, mas as palavras que estavam ali a deixaram em choque. Mãe, se você encontrar isso... Fui para um lugar onde os sonhos se tornam pesadelos. Por favor, não me procure. É perigoso. As lágrimas correram pelo rosto de Alice. A realidade daquela mensagem era um golpe devastador. Sua filha estava em um lugar onde confiança e esperança não existiam mais. O que estava acontecendo com Clara? E o que realmente havia levado a jovem a escrever aquelas palavras? A resposta parecia mais distante do que nunca, mas uma coisa era certa. Alice não ia desistir. O desespero a transformava em uma mãe guerreira, determinada a desenterrar a verdade, mesmo que essa verdade fosse aterrorizante. O que estaria esperando por ela? As sombras ao redor do parque pareciam se mover, quase como se houvesse algo mais ali, alguém observando. Alice não podia deixar que o medo a paralisasse. Eu vou encontrar Clara, pensou. Mas o que ela descobriria a seguir poderia mudá-la para sempre. E assim, com a carta na mão e o peso da dor no coração, Alice ergueu a cabeça e começou sua busca, sem saber que as próximas revelações a confrontariam com o próprio lado sombrio da sua história. Alice sentiu o coração pulsar forte enquanto se afastava do banco, a carta ainda amassada em suas mãos. O parque, que antes parecia apenas um lugar de memórias felizes, agora era um labirinto de incertezas e medos. As árvores, altas e escuras, pareciam espiá-la, e cada sussurro do vento trazia ecos de algo que não conseguia decifrar. Ela precisava de respostas. Pensou em Tiago, em como ele sempre tinha uma solução para tudo. Seria ele a chave para entender o que aconteceu com Clara? Mas a ideia de confrontá-lo parecia insuportável. Ele estava tão seguro, tão tranquilo, como se não houvesse nada de errado. O pensamento a feria, uma lembrança que voltava para lhe lembrar do que havia perdido. Talvez eu deva ir até ele, Alice murmurou para si mesma decidida. Talvez ele saiba mais do que diz. Com um novo senso de urgência, ela caminhou de volta para o carro, determinada a descobrir a verdade. Ao entrar no veículo, uma estranha sensação a envolveu, como se muitas coisas não dissessem ainda o que deveriam. O gemido da gravação grudou em sua mente, e a cada segundo que passava, parecia mais intenso, mais próximo. O que Clara teria encontrado que a fez escrever aquelas palavras? E qual era esse lugar onde os sonhos se tornam pesadelos? Enquanto dirigia, as ruas se desdobravam diante dela como um cenário familiar.
mas cada característica da paisagem agora parecia bagunçada, distorcida. O trânsito estava mais denso, e Alice se pegou pensando nas decisões que levavam àquele momento. Em suas lembranças, a vida deveria ser simples, uma mãe e sua filha. Mas agora era como se uma tempestade se aproximasse, e não houvesse como evitar. No caminho, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Tiago. "Tudo bem? Tô preocupado com você." Era uma preocupação falsa, pensou Alice, sentindo um nó no estômago. Como ele poderia se preocupar com ela quando a filha estava desaparecida? Alice apertou os dentes, decidindo ignorar. Ao chegar na casa de Tiago, ela respirou fundo. As dúvidas a assombravam. O que ele poderia esconder? Mal podia imaginar o que estava prestes a confrontar. Quando ele a recebeu, estava com um sorriso tranquilo, mas fisicamente parecia diferente. Havia um cansaço sob seus olhos. A cena parecia casual, mas Alice sentia que algo se movia por baixo desse tom leve. "Oi, Alice. Como você está?" Ele perguntou, mas era uma cortina para algo mais profundo. "Tiago, precisamos conversar. Sobre Clara", ela respondeu, a voz firme, embora dentro dela um veneno de dúvida já estivesse se espalhando. A expressão de Tiago mudou instantaneamente, a tensão do momento subindo como um balão prestes a estourar. "Sobre a Clara? O que você encontrou?" ele questionou. E nesse instante, Alice percebeu que ele já sabia de algo. Alice não hesitou em mostrar a pulseira, em seguida a carta. "Ela deixou isso. O que está acontecendo? O que você sabe?" O olhar dele se desviou, e isso foi tudo que Alice precisava ver para entender que a verdade era muito mais obscura. "Eu não posso te contar tudo agora", ele começou, a voz tremendo, mas Alice já estava demasiadamente na ponta do pé, pronta para descobrir. Mas antes que ele pudesse responder, um som irrompeu, um grito conhecido. Não era Clara, mas era uma mulher, gritando do fundo da casa. A cada segundo que passava, a realidade começava a desmoronar. "O que foi isso?" perguntou Alice, já se movendo em direção à origem do som. "Tiago, o que está acontecendo aqui?" Os olhos dele estavam fixos no chão, a cor do seu rosto ausente. Sem uma palavra, Alice percebeu que estava à beira de um abismo, e sem se dar conta, já tinha dado o primeiro passo. Ela não estava preparada para o que iria encontrar. Algo no ar pulsava, como se o destino por fim estivesse prestes a se revelar. Alice apertou a mão em volta da pulseira de Clara, como se aquilo pudesse lhe dar coragem. O grito ecoou novamente, cortante e desgarrador, atravessando as paredes daquela casa que deveria ser um abrigo seguro. O medo a empurrava em direção ao corredor, e cada passo que dava parecia mais pesado que o anterior. "Tiago!" Ela olhou para trás, buscando apoio. Mas o que viu era um homem em conflito, a expressão de desespero desenhada em seu rosto. "O que está acontecendo?" A pergunta saiu de seus lábios como uma súplica, mas Tiago apenas balançou a cabeça, incapaz de encarar Alice nos olhos. Sem esperar por uma resposta, ela seguiu em frente, guiada pelo som agudo que agora se transformara em choros desesperados. O caminho que antes conhecia tão bem se transformava a cada passo, como se cada corredor escondesse segredos que ela não conseguia compreender. Quando finalmente chegou à porta fechada, o choro parecia desenfreado. O coração de Alice disparava. Com a mão trêmula, ela empurrou a porta. O que viu se instalou em seu peito como um peso insuportável. No chão, uma mulher estava dobrada sobre si mesma, os ombros se sacudindo com os soluços. Era Clara. Não Clara, mas uma jovem com traços semelhantes, que ela não reconhecia. Uma amiga? Mas o que estava acontecendo? Ela se deu conta de que o mundo à sua volta havia parado. A mulher erguia o olhar e seus olhos estavam perdidos, como se soubessem de tudo, mas não pudessem dizer. "O que fez com ela?" Alice disparou, sem pensar nas palavras. O desespero tomou conta de sua voz, ecoando em um tom que a surpreendeu. "Eu não sei. Eu ouvi que ela estava passando por problemas. Eu só queria ajudar."
A jovem respondeu, enquanto uma lágrima escorria pelo seu rosto. Mas ela estava diferente. Estava em um lugar escuro e eu não sabia. A frase ficou pendurada no ar, e Alice percebeu que ali havia uma parte da verdade que até agora lhe escapava. Alice sentiu um frio percorrer sua espinha ao lembrar da inscrição na carta, onde os sonhos se tornam pesadelos. A cada palavra daquela desconhecida, um novo fragmento do enigma aparecia. Ela se aproximou, a respiração falha. O que você sabe sobre isso? Por favor. A jovem começou a contar que havia tentado ajudar Clara e que a menina havia se afastado de tudo e de todos. Ela mencionou um grupo, uma comunidade que discutia problemas e soluções de formas muito diferentes. Alice a ouviu, e o pedaço do quebra-cabeça começava a se encaixar. Era como se Clara tivesse desaparecido em outro mundo, um mundo que estava atrás de paredes muito mais grossas do que esperava. Tiago sabia disso? Perguntou, e o semblante da jovem se fechou. Aliás, você realmente precisa saber isso? Ela hesitou, mas Alice estava determinada. Já havia chegado longe demais para retroceder agora. Sim, eu preciso. Ele pode não ser quem você pensa que é. Uma comparação àquilo que conhecia a deixou sem palavras. Borrões de insegurança surgiram em sua mente. Tiago, o homem em quem confiou, o que prometeu estar ao seu lado em tudo. Não, isso não pode ser verdade, pensou. Antes que pudesse absorver tudo, o som de passos atrás dela a fez sustar o coração. Tiago apareceu, com a expressão que variava entre a ansiedade e o arrependimento. Ele não era um refúgio seguro. Parecia mais uma sombra que se aproximava de seu mundo, e Alice estava à beira de um abismo. Não se aproxime! Ela gritou, sua voz carregada de adrenalina. O que mais ele estaria escondendo? Havia mistérios que permeavam não apenas a vida da filha, mas também a dela. Ele estava prestes a contar tudo, mas com o olhar que ela viu agora, tudo indicava que a verdade estava escondida em um armário trancado. Alice, eu posso explicar? Começou, mas as palavras dele se perderam diante do peso do momento. A verdade prestes a despontar, e a cada segundo o mundo parecia encolher. Mas, e se a vida dela estivesse prestes a mudar de uma forma que nunca imaginou? Alice fechou os olhos, sentindo uma tempestade dentro de si, enquanto a luz da verdade começava a surgir das sombras. A certeza de que, independentemente do que viesse a seguir, ela não poderia mais voltar atrás. O ar estava pesado naquela sala, como se a tensão pudesse ser cortada com uma faca. Tiago hesitou um instante. Seu olhar suplicante se prendeu em Alice, mas ela não estava disposta a ceder. O instinto a dizia que ele era parte do problema, e não da solução. Você não entende. Eu nunca quis que isso acontecesse. Ele avançou um passo, mas Alice recuou, seus olhos cheios de desconfiança. Como você pôde esconder isso de mim? O que mais você está escondendo, Tiago? O tom de sua voz era visceral, um misto de dor e indignação. A jovem no chão, ainda em estado de choque, parecia uma espectadora perdida do que estava prestes a se desenrolar. Tiago olhou para a jovem, que agora se chamava Ana, e depois voltou seu olhar para Alice, sua expressão uma mistura de culpa e nervosismo. Eu não queria que você se preocupasse. Eu pensei que o tempo ajudaria Clara a superar isso sozinha. Eu só queria proteger você. E a Clara. Proteger? Alice quase riu, mas era um riso seco, amargo. Proteger ou esconder a verdade? Essa é a sua ideia de proteção? O coração dela disparava. Uma batalha entre a razão e a emoção explodia dentro de si. Cada palavra flutuava no espaço entre eles como um eco de algo muito mais profundo e sombrio. Ana, ainda encolhida no chão, levantou a cabeça novamente. Ela estava perdida, Alice. Clara começou a seguir aquelas postagens. Acreditava que podia encontrar a felicidade em tudo isso. Suas palavras eram quase um sopro, mas carregavam um peso que era difícil de ignorar. Em que felicidade, Ana? O que vocês estavam fazendo?
Que grupo é esse que pode fazer alguém acreditar que está tudo bem? A voz de Alice era um grito de desespero, buscando uma resposta que a fizesse entender toda aquela escuridão que envolvia sua filha. Era um grupo que discutia sobre liberdade pessoal, descoberta do eu, mas Clara parecia estar cada vez mais distante. Eu tentei resgatá-la, mas não consegui. Não fui capaz. Ana soluçou, o rosto completamente marcado pela dor. Alice olhou para Tiago, buscando nele uma resposta, mas ele parecia perdido, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Tiago, você sabe alguma coisa sobre isso? Sobre esse grupo? Me diga a verdade. A imploração de Alice ecoou com uma força que surpreendeu até mesmo a ela. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Os olhos de Tiago estavam arregalados, mas não havia palavras. Ele balançou a cabeça lentamente, seu olhar triste e derrotado, revelando que algo muito mais sério estava em jogo. Eu pensei que era apenas uma fase, finalmente ele disse, sua voz uma sombra do que fora antes. Eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Para mim, era como um jogo de adolescentes. Jogo? Aquela palavra disparou uma nova onda de raiva dentro de Alice. A vida de sua filha estava em perigo e ele falava de um jogo? Então, o que vai acontecer agora? Alice questionou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Como podemos trazer Clara de volta? O que devemos fazer? Tiago, em sua vulnerabilidade, finalmente se aproximou, mas Alice não cedeu. Ele segurou a mão dela, mas a toque não trouxe conforto. Ele precisava de mais do que palavras vazias. Eu prometo que vou te ajudar a encontrá-la. Juntos, vamos descobrir a verdade sobre esse lugar e trazer Clara de volta. Foi nesse momento que um novo grito ecoou pela casa, vindo de algum lugar distante. Ali, Alice percebeu que o tempo estava se esgotando e que cada segundo contava. Isso não pode ser um eco do passado, ela pensou, um novo misto de esperança e medo crescendo dentro dela. Mas a sensação de urgência só aumentava. Vamos, precisamos ir agora. A determinação tomou conta de Alice, que empurrou Tiago para a frente. O instinto maternal a guiava. Mas a pergunta sombria que ficou pairando em sua mente era: até onde eles estariam dispostos a ir para descobrir a verdade? Enquanto se moviam na direção incerta, uma pergunta se formou nos lábios de Ana. Vocês estarão prontos para enfrentar os pesadelos que encontrarem? Os corredores escuros da casa pareciam ainda mais longos, carregando consigo a tensão que fazia o coração de Alice acelerar. Ela não podia perder tempo. A ideia de Clara perdida, talvez em perigo, a consumia. Tiago caminhava ao seu lado, o semblante distraído enquanto tentava processar a gravidade da situação. Ele passava a mão pelo cabelo, como se ao fazer isso pudesse desatar os nós de seus pensamentos confusos. Ana o seguiu, hesitante. Sua voz quase um sussurro. E se o grupo tiver informações que não estão querendo que a gente saiba? A Clara pode estar em um lugar que nunca encontraremos. Alice parou, encarando a jovem. O desespero em sua expressão era palpável. Precisamos descobrir onde elas estão. Não podemos nos permitir ter medo. Ela sentia que cada palavra que saía de sua boca carregava um peso extra. Uma mistura de coragem e fragilidade. Eu conheço algumas pessoas que estarão no próximo encontro do grupo, Ana interrompeu, a esperança surgindo em seus olhos. Se a Clara estiver lá, teremos uma chance. Aonde? Quando é? Alice questionou, a determinação dela crescendo. Cada passagem de minuto a levava mais perto de sua filha, e ela não poderia deixar o medo tomar conta. É hoje à noite, em um lugar afastado na cidade. Eles costumam se reunir em um antigo galpão. Ana respondeu rápida, lembrando de detalhes que pareciam tão distantes, mas agora se tornavam vitais. Tiago a olhou, um misto de preocupação e prontidão nos olhos. Então precisamos ir agora. Não podemos deixar essa oportunidade escapar. Ele finalmente parecia perceber a magnitude de tudo aquilo, como uma lâmpada que acendia em meio à escuridão. Alice fez um gesto para se mover,
mas uma onda de calma invadiu seu coração. Como ela poderia enfrentar o desconhecido, sabendo que talvez enfrentasse não só a filha, mas também seus próprios medos? A verdade era que, enquanto corriam atrás de Clara, estavam também correndo atrás da possibilidade de redimir tudo o que tinha sido feito até então. O sopro frio do vento cortou a rua quando deixaram a casa. O céu estava encoberto, quase como um prenúncio do que estava por vir. As luzes da cidade pareciam brilhar como estrelas desbotadas, e cada passo se transformava em um grito silencioso de esperança. "Estamos prontos, não estamos?" Tiago murmurou, em busca de uma confirmação que ele mesmo precisava. O olhar determinado de Alice se fixou nele. "Estamos. Precisamos encontrar Clara. É por ela que estamos lutando." A resposta foi um pacto que firmaram entre si, um compromisso claro. Mas à medida que se aproximavam do local, aumentava a sensação de que enfrentavam algo muito maior. Era uma armadilha invisível, um desafio que testaria não só sua coragem, mas também a força de seus laços familiares. Chegaram ao galpão abandonado, com suas paredes descascadas e janelas quebradas. A atmosfera estava carregada de um silêncio opressor. O lugar tinha uma aura sombria, e Alice mal conseguia respirar, como se pudesse sentir a presença de almas inquietas em seu interior. Lá dentro, com certeza haverá respostas. Ana murmurou, sua voz mal saindo dos lábios. Alice trocou olhares nervosos com Tiago, alinhando sua coragem. "Prontos?" Tiago perguntou, a tensão ressoando em sua voz enquanto se moviam em direção à porta. A sensação de levar um peso nas costas se intensificava. O desconhecido à frente não era apenas sobre Clara, era sobre eles, sobre o que significava ser uma família e como cada escolha poderia ressoar em suas vidas. Assim que abriram a porta, um eco soou, como se o lugar estivesse esperando por eles. E antes que pudessem dar um passo à frente, um som familiar cortou o ar. Um grito, seguido de risadas estranhas. Alice sentiu um frio na barriga, mas a urgência a empurrou adiante. "O que está acontecendo aqui?" Essa pergunta ecoou na sua mente, as dúvidas crescendo. O que aquele lugar escondia? E o que encontrariam quando a verdade fosse finalmente revelada? Alice sentiu como se as paredes do galpão respirassem ao seu redor. O eco do grito a fazia pensar em Clara, em como ela poderia estar sofrendo. Ou pior. A adrenalina pulsava nas veias, cada batida de seu coração parecia um tambor insistente que a lembrava do que estava em jogo. "Vamos!" disse Tiago firmemente, levando a mão aos ombros de Ana. "Se a Clara estiver aqui, nós precisamos encontrá-la." A porta rangeu enquanto se moviam para dentro, revelando um amplo salão iluminado apenas por algumas lâmpadas penduradas, lançando sombras distorcidas. O ambiente estava cheio de objetos antigos e móveis quebrados, como se o tempo tivesse parado ali. O cheiro mofado os envolvia, misturado ao aroma de algo desconhecido. Alice parou, ouvindo. As risadas estranhas tinham cessado, mas um murmúrio vago ecoava, que parecia vir de algum lugar nas profundezas do galpão. Ela fechou os olhos por um breve momento, tentando acalmar a tempestade em sua mente. O que ela faria se encontrasse não apenas a filha, mas também a verdade que tanto temia? Ali, Ana apontou para uma meia-luz no fundo do espaço, onde algumas figuras se moviam de maneira suspeita. O trio se aproximou em silêncio, pisando cuidadosamente para não fazer barulho. O grupo adiante parecia estar em uma discussão animada, mas a ansiedade de Alice crescia a cada passo. "Temos que ser rápidos", sussurrou Tiago. Quando finalmente chegaram perto o suficiente, Alice pôde ver que eram 4 pessoas, e uma delas era Clara. A visão dela fez o coração da mãe acelerar num misto de alívio e terror. Clara estava sentada em um canto, rindo e conversando com um grupo, mas algo na expressão dela não parecia certo. Alice piscou, tentando compreender aquela cena. "Ela parece tão diferente", murmurou Ana, a voz tremendo. "Vamos descobrir o que está acontecendo aqui",
disse Tiago, sua determinação não diminuindo. Alice deu um passo à frente, decidida a confrontar a filha. Assim que Clara a viu, seu sorriso vacilou, e por um instante, um olhar de confusão cruzou seu rosto. Mãe! A palavra saiu com um tom de espanto, seguido por um frio que a envolveu. Clara, o que você está fazendo aqui? A voz de Alice saiu mais alta do que ela pretendia, cortando o ar pesado ao redor. Clara se levantou, mas hesitou, como se estivesse presa entre o desejo de correr até a mãe ou se manter donde estava. Eu estou bem, mãe. Eu estou apenas explorando. Clara gaguejou, mas as palavras pareciam vazias. Alice sentiu um aperto no peito. Uma parte dela acreditava, mas a outra, mais cética, exigia respostas. Explorando? Com essas pessoas? O que eles querem de você? A preocupação jorrava de cada sílaba. A tensão no ar era palpável, e as outras 4 figuras estavam agora olhando diretamente para a mãe, observando seu desconforto. A primeira figura, um homem alto com um olhar endurecido, avançou. Ela está aqui por escolha, não à força. Esse tem sido o nosso espaço de liberdade. Liberdade do quê? A raiva tomou conta de Alice, seu corpo vibrando com a urgência de proteger a filha. As risadas e as conversas interromperam-se novamente, e um silêncio espesso pairou entre eles. Alice percebeu que as intuições não eram somente dela, e o grupo tinha segredos que poderiam trazer consequências graves. O homem sorriu, mas não era um sorriso tranquilizador. Vocês não sabem o que estão perdendo. Se você não liberar a Clara, vou chamar a polícia. A expressão de Alice estava firme, mas por dentro, uma tempestade de incerteza a assombrava. E se Clara quisesse ficar? Nesse momento, o olhar de Clara se fixou na mãe, e uma força parecia emanar dela. Mãe, eu gosto desse lugar. Alice não podia acreditar no que ouvia. A horrível sting da realidade a atingiu. O que estava acontecendo com sua filha? O que eles tinham feito com ela para que uma escolha assim parecesse válida? O homem se virou para Clara, como um leão observando sua presa. É uma decisão que você deve tomar sozinha, Clara. Alice sentiu como se tivesse sido fisicamente atingida. Ela estava prestes a perder tudo de novo, tudo o que havia lutado para reconstruir. Um gemido distante ecoou do fundo do galpão, e todos desviaram o olhar por um instante. O que mais estava escondido naquele lugar? O que mais eles não sabiam? Alice precisava entender, buscar a verdade a qualquer custo. Ela respirou fundo e se preparou para o que estava por vir, porque a batalha pela liberdade da filha estava apenas começando. Alice respirou fundo, o gosto amargo da ansiedade subindo a garganta. O olhar de Clara penetrava seu coração como uma flecha. Cada batida do coração da mãe soava cada vez mais intensa, como se o silêncio que envolvia o galpão fosse uma armadilha, esperando um passo em falso. Clara, por favor, venha comigo, implorou Alice, sua voz suavizando um pouco, mas a firmeza ainda estava lá. Nós podemos sair juntos. Esse lugar não é seguro para você. A expressão da filha se contorceu, e Alice sentiu um impulso desesperado de alcançá-la. Mas Clara hesitava, como se uma linha invisível a segurasse ali. A figura alta que estava ao lado de Clara deu um passo à frente, sua presença imponente e quase intimidante. Ela não precisa ir a lugar algum, Alice. Aqui ela é livre. Aqui é onde ela pertence. Pertencer a quem? Alice perguntou, a raiva começando a misturar-se à sua dor. Você não entendeu? Ela é minha filha. E eu vou fazer o que for preciso para trazê-la de volta. Tiago puxou o braço de Ana, preocupado, como se temesse que as coisas na sala pudessem escalar para algo perigoso. O grupo em volta olhava com curiosidade e desdém para a mãe, enquanto a tensão se intensificava. Você está errada, Alice, disse o homem quase gentilmente. Clara decidiu não ser mais um fantasma da vida dela, e nós a ajudamos a se libertar do peso da expectativa. Ela precisa saber quem ela realmente é. A dúvida atravessou a mente de Alice como um raio.
Desde que Clara havia desaparecido, ela havia encontrado apenas incertezas e sombras. A ideia de que sua filha poderia estar aqui, disposta a viver algo possível, mas completamente diferente das expectativas da mãe, feria profundamente o coração dela. Isso não é liberdade, respondeu Alice com um olhar fixo em Clara. Liberdade é ter escolha, mas você não pode escolher de verdade se não sabe o que está abrindo mão. O olhar de Clara vacilou, por um breve instante, um lampejo de confusão cruzando seu rosto. Mãe, eu estou descobrindo mais sobre mim mesma. Aqui. As palavras eram como facadas, cada uma delas reverberando na sala e ecoando na mente de Alice. Ela sentia a dor de Clara, mas ao mesmo tempo percebia como essa nova realidade a mantinha distante de casa e da segurança que costumava dar à sua filha. Então, o gemido distante ecoou novamente, mais forte, mais agudo. Desta vez, parecia vir de algum lugar mais próximo, uma chamada desesperada, quase humana. O grupo parou, uma tensão palpável em cada um deles. Clara olhou para o homem, que imediatamente se fechou, como um gato que ouve um barulho ameaçador. Você não pode ir até lá, ele disse, o tom de sua voz agora mais brusco. Nada de ouvir esses gemidos. Por que não? Alice perguntou, sentindo uma faísca de coragem se acender dentro dela. O que mais vocês estão escondendo? Ana olhou para Alice, seus olhos cheios de determinação. Precisamos investigar. Algo não está certo. Tiago assentiu, seu rosto uma máscara de tensão. Podemos nos dividir. Alice, você fala com Clara. Eu e Ana vamos atrás daquele som. Não! Clara gritou. Sua voz aumentou, finalmente como um grito de desespero. Não façam isso. É perigoso lá dentro. Vocês não compreendem. As palavras de Clara foram um golpe. Alice percebeu que a batalha que se desenrolava perto dela não era apenas por sua filha, mas também por sua filha contra um mundo que a havia engolido. O que você sabe? Alice perguntou, o coração agora pulsando com um novo medo. O caminho adiante parecia cheio de sombras, mas a verdade que poderia estar escondida era ainda mais aterrorizante. E enquanto o gemido se tornava mais intenso, um novo sentimento arrastou-a. Era determinação. Se Clara estivesse em perigo, nada a impediria de ir até o fundo da questão. Não importava os riscos. Clara, vamos descobrir a verdade juntas, disse Alice, com um foco renovado. O que estava a espreitar nas sombras podia mudar tudo. E naquele momento, um silêncio profundo caiu sobre todos, como se o galpão seguisse a respiração de Alice. O que mais estava escondido naquela escuridão? Alice sentiu o peso das palavras em sua alma. Cada letra era uma marreta, destruindo o que restava de suas esperanças. O gemido ecoou mais uma vez, e a urgência tomou conta de seu corpo. Clara parecia perdida em um labirinto de sentimentos, e Alice não poderia deixá-la sozinha. Clara, escute. Se você está realmente se descobrindo aqui, então você pode me contar. O que está acontecendo? O que é aquele som? A tristeza dançava em sua voz, como uma chuva que cai em um dia quente. O homem ao lado de Clara endureceu o olhar. Você não deve interferir. Está apenas alimentando os medos dela. Acho que você está errado, Ana interveio, seu olhar afiado como uma lâmina. Esse som pode ser uma pista. Não podemos ignorá-lo. Eu não vou deixar vocês irem, Clara protestou, mas suas palavras estavam tingidas de dúvida. O olhar petrificado de Alice, nas profundezas dos olhos da filha, fez com que a tensão flutuasse no ar, e algo mudou. As paredes de defesa que Clara levantara começaram a se arruinar, um pequeno fragmento de vulnerabilidade piscando entre elas. Eu sei que você quer me proteger, Clara. Alice começou, a voz tremendo um pouco. Mas eu só quero ajudar. Se isso é uma parte do que você está descobrindo, deixe-me estar ao seu lado. Talvez possamos enfrentar isso juntas. O peso das palavras era um convite e um desafio. Alice queria que a filha, ao ouvir aquelas declarações, sentisse segurança, não apenas se desejasse viver numa nova liberdade que a afastava. Clara hesitou.
As intricadas camadas de suas emoções começaram a se entrelaçar mais uma vez, mostrando um pequeno vislumbre da verdade. O silêncio se instalou e o gemido distante surgiu novamente, mais alto e angustiante. Desperto, pareceram ser gritos de uma dor que compeliam a atenção. O homem, percebendo que a determinação de Ana e Tiago estava em alta, lançou um olhar inquieto e tenso ao redor, como se o local em si estivesse se tornando um espaço opressivo. — Quem está lá? O que é? Alice gritou, direcionando a pergunta a todos, mas o eco da própria voz se perdeu no espaço vazio. — Não é da sua conta, Alice, respondeu o homem rapidamente, mas a voz lhe falhou. Clara piscou, uma centelha de interesse e medo cruzando seu rosto. Às vezes, o que não entendemos é o que mais precisamos descobrir. Ana declarou, seus olhos fixos na filha de Alice, em um ato de apoio que grudava no coração de todos. Seja o que for, é alguém. Tiago falou, o que era novo para Alice. Trancado aqui, gritando por socorro, isso não pode ser ignorado. Um dilema surgiu em um instante. Clara tornara-se um campo de batalha entre o desejo de preservar a nova vida que conhecia e o instinto primal de cuidar de sua mãe. A confusão envolveu o olhar que direcionou a mãe enquanto lutava com o que sabia. Talvez eu esteja apenas com medo. Clara finalmente murmurou. As palavras deslizavam de seus lábios como uma canção antiga. Eu não queria que você me visse assim. Eu sou tão diferente agora. Você é minha filha, Alice disse, lágrimas começando a encher seus olhos. Nada disso pode mudar isso. Esse é o nosso laço. Ao ouvir isso, a expressão de Clara começou a se suavizar, e o homem, em um acesso de frustração, virou-se e começou a andar pela sala, inquieto. Se vocês entrarem lá, não podem voltar atrás. Cuidado com o que desejam descobrir. E se for a única forma de entendermos você, Clara? Ana insistiu, aproximando-se da filha com um olhar cheio de ternura. Um novo gemido emergiu, mais potente do que os anteriores, e aquele som não era só um grito de dor. Ele ressoava como um pedido, um apelo pela verdade que não poderia ser ignorado. A atmosfera tornou-se densa e a realidade começou a desmoronar. Clara olhou de volta para a escuridão que se espalhava à sua frente e tomou uma decisão. Eu quero saber o que está lá. Eu não posso viver com isso me assombrando, declarou a jovem, a coragem brotando dela como uma flor que desabrocha na primavera. Alice apenas respirou fundo e, ao lado de Tiago e Ana, agarrou a mão da filha firmemente, sentindo a força que somente a maternidade poderia oferecer. Juntos, foram em direção ao som, com os corações batendo em um ritmo frenético. O que mais estava esperando nas sombras? E o que essa jornada poderia revelar sobre Clara e sobre a própria Alice? Alice sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto Clara tomava a dianteira, naquela marcha incerta em direção ao desconhecido. O som angustiante parecia aumentar, como se quisesse guiá-los para um destino inexplicável. Era uma mistura de medo e coragem, como o som de um tambor de guerra ressoando em seu peito. Quando chegaram a um corredor escuro, a atmosfera ficou densa, quase opressiva. O eco de suas vozes se desfez, deixando apenas o gemido estridente que reverberava nas paredes. Clara se voltou para Alice e em seus olhos havia uma mistura de determinação e vulnerabilidade que a mãe nunca tinha visto antes. Mãe, me prometa que vai ficar ao meu lado, não importa o que eu descobrir. Prometo, meu amor, Alice respondeu, segurando a mão da filha com força. A certeza daquela promessa, combinada com o medo do que estava por vir, era quase insuportável. Com passos firmes, avançaram pelo corredor até encontrarem uma porta entreaberta. O gemido se intensificou. Tiago e Ana estavam logo atrás, tensos, mas determinados. Quando Alice empurrou a porta, o que encontraram deixou todos paralisados. Uma sala vazia de um galpão, contendo apenas uma cadeira, ao centro. Mas isso não era o que os deixou sem palavras. Na parede, uma câmera de segurança piscava com uma luz vermelha. No chão, pedaços de papel cobriam a superfície.
Com passos hesitantes, Clara se aproximou e se abaixou para ler o que estava escrito. Eram relatos de outras pessoas, histórias de jovens que também haviam sido atraídos para o grupo em busca de aceitação, liberdade, mas que terminaram presos a uma rede de manipulações. Isso é uma armadilha. A voz de Ana saiu entre os dentes. Eles estavam prometendo algo que nunca entregaram. E se tudo isso for um sonho que Clara viveu? Um pesadelo que ela não sabia como sair? Tiago ponderou, e a inquietação de suas palavras se espalhou pelo grupo. Temos que pegar isso como uma evidência, Clara disse com firmeza, pegando alguns papéis. Devemos expor tudo isso. Alice observou a coragem da filha com orgulho e uma pontada de tristeza. Mas a situação estava além de suas emoções. A questão era, o que fazer agora? O som agonizante voltou a se manifestar, e desta vez era mais intenso, mais direto, como se a sala estivesse tentando alertá-los sobre algo que se escondia na escuridão. Precisamos ir para lá, Alice exclamou, seu coração acelerado. Isso é mais do que um aviso. Podemos precisar de provas para parar o que está acontecendo. Reunindo coragem e determinação, eles avançaram para uma segunda porta no fundo da sala. Clara empurrou-a, e ao fazê-lo, a luz ofuscante os envolveu. Ao entrar, encontraram um pequeno estúdio. Em uma tela, viam trechos dos encontros do grupo. Os rostos de jovens, que a princípio pareciam felizes, logo se transformavam em expressões de desespero. Alice sentiu o coração apertar. Era como se estivesse testemunhando a construção de um pesadelo e decorando tudo com a esperança de um futuro sem dor. Isso é uma lavagem cerebral, ela sussurrou, olhando para os outros, seu corpo tremendo de indignação. Precisamos gravar isso e mostrar para o mundo, Ana disse, apanhando um celular. Se eles estão manipulando os jovens desta forma, tem que parar. Enquanto Tiago apanhava algumas câmeras deixadas de lado, o som agudo se fez ouvir novamente, mais próximo. Era um grito, desesperado. O que estava acontecendo naquele lugar? A sua atenção se espalhou por todos ao redor, mas Alice, com o instinto de mãe em alta, levou Clara e os outros a seguir aquele som. Finalmente, encontraram uma porta trancada. O grito vinha de lá. Clara, você pode fazer isso! Alice incentivou, segurando a mão da filha. O que estiver atrás dessa porta pode ser a chave para tudo. Com determinação, Clara ergueu a cabeça e, com um empurrão firme, abriu a porta. O que encontraram desmoronou os últimos vestígios de esperança que tinham. Uma jovem estava amarrada. Seu olhar era de completo desespero, e ao ver Clara, a expressão dela passou de medo para uma súplica. Ajudem-me, por favor! A jovem gritou, e sem pensar duas vezes, Clara se lançou para soltá-la. Alice, Tiago e Ana seguraram a porta aberta, vigiando o corredor escuro. Que grupo é esse? A jovem perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Estão todos em perigo. Eles não estão trazendo liberdade, mas sim cativeiro. Eles se alimentam de nós. O desespero no olhar daquela jovem foi o que pelo qual Alice se atreveu a se sacrificar. O mundo ao seu redor poderia ser nada mais que sombras. Mas ela sabia que tinha que agir. É um esquema, Clara gritou, libertando a jovem com o último nó. Temos que denunciá-los. A sala ficou em silêncio. A gravidade do que estavam enfrentando estava finalmente se revelando. Um chamado, uma necessidade de ação. O grupo uniu forças, e enquanto a jovem se levantava, Alice percebeu que não era apenas uma questão de salvar Clara. Elas estavam unidas por um propósito muito maior. Vamos acabar com isso, uma vez por todas, gritou Clara, e com a ajuda da jovem, começaram a formular um plano sobre como espalhar a verdade. Enquanto se preparavam para sair, um brilho de esperança reacendeu. A luz da possibilidade e a certeza de que não estavam sozinhos. A união fazer todos se fortalecer uma última vez, e o desespero que estava precedendo aquele empreender renascia com um novo alicerce. Através da escuridão, Alice notou que Clara estava mais próxima do que nunca.
Vamos encarar isso pela nossa liberdade, pela liberdade deles. Mãe e filha juntos, lutando. Não havia tempo para dúvidas. Haviam cruzado um limiar, e agora não havia como voltar atrás. Alice respirou fundo e de lá voltaram em direção à luz, decididas a transformar aquele lugar em um novo começo, levando Clara a reencontrar a própria voz. O passado havia sido enterrado naquela escuridão, e a batalha pela salvação ainda estava por vir. O futuro as esperava, e, independentemente do que encontrassem ao sair, caminhariam lado a lado, enfrentando qualquer tempestade que o mundo apresentasse. E, enquanto a porta se fechava atrás delas, Alice sabia que uma nova história estava apenas começando. E você? Está pronto para fazer parte dessa história? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e espalhar a verdade.